Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as imagens 360 estereoscópicas, que são imagens exclusivas para uso em realidade virtual. Então eu montei aqui uma apresentação, que quero compartilhar com você, onde eu mostro aqui as principais características de uma imagem 360 estereoscópica. A imagem 360 estereoscópica ela é uma imagem equiretangular. Tá? Então toda imagem 360 ela vai ser equiretangular. Ela vai ser tanto esférica quanto cúbica, seja monoscópica ou estereoscópica. Então, imagem 360 é equiretangular. Tá? Esse conceito a gente tem que deixar, tem que ser reforçado. Tá? Imagem 360, o padrão é equiretangular. Pode ser esfera ou pode ser cubo. A questão é que ela pode ser também monoscópica e estereoscópica. Geralmente, as imagens estereoscópicas elas são imagens feitas por computador, né, através de um software de modelagem 3D. Então, a gente também chama essas imagens de imagens 3D, mas é porque elas foram modeladas, né, num projeto 3D e foram geradas a partir de um software. Mas elas não são, digamos, aquelas imagens 3D com a sensação de profundidade, digamos assim. Bom, mas geralmente as imagens 360 estereoscópicas são feitas dessa forma porque os softwares permitem fazer isso. E ainda mais agora com a realidade virtual, né, crescendo com o tempo, né, os softwares já começaram a se adaptar para esse tipo de visualização. Então, quando são gerados imagens estereoscópicas, a sensação de profundidade, a sensação de espaço, né, de escala dentro do espaço, ela é muito mais realística. Então, os softwares de computador, os softwares de modelagem 3D, eles já permitem, né, escolher entre a renderização de imagens 360 monoscópicas ou estereoscópicas. Tudo bem, né, é mais comum gerar a partir de um software, né, gerar a imagem 360 estereoscópica a partir de um software. Entretanto, também é possível, né, capturar a fotografia estereoscópica, geralmente com uma câmera especial para isso. Então, são câmeras 360 que possuem várias lentes e essas lentes conseguem dar o efeito, né, de estereoscópico, né, que é, digamos, a geração de uma imagem para o olho direito e de uma imagem, né, para o olho esquerdo. Como é que funciona isso? Se você perceber, né, no nosso rosto, existe um deslocamento entre nossos olhos, certo? Então, o que o nosso olho direito vê, né, digamos, ele vê uma parte do ambiente que o nosso olho esquerdo não vê, em contrapartida, o nosso olho esquerdo também vê uma parte que o nosso olho direito não vê. Então você pode fazer o teste aí. Você cobre um olho, você vai conseguir ver parte do ambiente. Você cobre o outro olho, você vai conseguir ver parte de outra parte do ambiente. E aí quando com os dois olhos, a gente consegue ver o ambiente como um todo. E a gente consegue ter, digamos, a nossa visão normal, né, ela dá essa sensação tridimensional para o espaço. A gente sabe dizer, né, quando tem um objeto na nossa frente e esse objeto, né, a gente consegue perceber, digamos, o início e o fim desse objeto dentro do espaço. Então, o que é feito nessas fotografias? É simulado essa visualização do olho direito e do olho esquerdo. Então, essa visualização ela só faz sentido quando utilizada na realidade virtual. Caso contrário, não há como, né, ter esse efeito, digamos, de proporcional, né, tridimensional de objetos, né, essa percepção espacial, né, através de uma tela plana, né, ou do celular, do tablet. É preciso usar um óculos de realidade virtual. Quando você utiliza uma imagem estereoscópica dentro de um player 360, por exemplo, ele vai ignorar uma das duas imagens, né, ou a da direita ou a da esquerda. Já quando você veste um óculos de realidade virtual, ele vai jogar uma imagem para o lado direito e uma imagem para o lado esquerdo. Então, em cada lente você está vendo uma imagem diferente. E é isso que dá realmente a sensação de imersão dentro do espaço, certo? Então, mostrando aqui alguns exemplos para você, esse aqui é um exemplo de uma imagem renderizada, né, a partir de um software 3D, onde ele gerou uma imagem só, tá? Essa aqui é uma imagem única. Entretanto, ele tem duas imagens dentro dessa imagem.
Então ele tem a imagem da esquerda e a imagem da direita, né? A imagem para o olho esquerdo e a imagem para o olho direito. Essa geração aqui foi feita através do software, né? E lá foi optado por exportar essa imagem em formato, né? em modo estereoscópico, né? Formato aqui retangular, modo estereoscópico. Então ele gerou, digamos que seja uma imagem, né, de 3000 por 1500, digamos aqui, né, ela tem 3000 por 1500. Então, como são duas imagens dentro de uma imagem só, a imagem final vai ter 6000 por 1500, porque são duas imagens, certo? Então, essa imagem aqui, ela possui um leve deslocamento diferente dessa imagem aqui, né, e vice-versa. Depois eu vou mostrar para você com mais detalhes, tá? Mas basicamente é o seguinte, você pode se deparar com imagens estereoscópicas nesse formato aqui, uma do lado da outra. Outro formato também é a imagem estereoscópica, uma em cima da outra. Então é a mesma imagem, essa mesma imagem aqui, entretanto, num formato diferente, né? Então essa aqui está uma do lado da outra, aqui está uma em cima da outra. Então, digamos, se for 3000 por 1500, aqui eu tenho 3000 por 3000. Então, a imagem final é quadrada, mas são duas imagens retangulares, certo? Outra forma também de exportar do software de realidade virtual, do software de modelagem 3D, né, para um software de realidade virtual, é esse formato aqui, de cubo. Então, eu tenho 6 faces aqui para o lado do esquerdo, eu tenho 6 faces para o lado direito. Então, lá no software de modelagem, é possível selecionar o modo de exportação nesse formato aqui. Então, digamos, se cada face aqui tem 500 pixels, então eu vou ter uma imagem de 500 pixels de altura por 6000 pixels de largura, certo? Porque são 500 por 500. Então, vai ser 1 vezes 12. Novamente, isso aqui são questões de exportação do software de modelagem 3D, tá? Então, se você não trabalha com software de modelagem 3D, praticamente você não vai ver isso aqui, porque as câmeras não trabalham assim. Mas é interessante você entender o conceito, né? Então, outro formato, assim como na imagem, tinha lá na imagem, esférica, né, uma em cima da outra, eu também tenho a opção aqui de ter uma cúbica, uma em cima da outra. Então eu tenho as 6 faces do lado direito aqui, lado esquerdo em cima, e as 6 faces do lado direito embaixo. Então aqui eu tenho, se cada face tem 500 pixels, eu vou ter no final uma imagem com 1000 pixels de altura por 3000 pixels de largura, certo? Então todas essas 6 imagens estão dentro de uma imagem só. Eu vou mostrar aqui um exemplo dessas imagens aqui retangulares, esféricas, estereoscópicas, para você poder perceber a diferença do deslocamento da câmera na geração da imagem. Ok, então essa aqui é uma das imagens que eu mostrei anteriormente na apresentação, tá? Ela é uma imagem renderizada em 360 no formato, no modo, né, estereoscópico. Então ela é uma esférica no modo estereoscópico. Então veja que você vai perceber, ó, aqui no carpê, aqui no carpê e no tapete, você vai perceber a iluminação aqui no closet e você vai perceber a iluminação, ó, aqui no criado mudo, tá? Quando eu mudar aqui de imagem, então eu estou aqui na esfera esquerda, eu vou para a direita. Ó, veja como houve um pequeno deslocamento, tá vendo? Então eu tenho a esquerda, direita. É como se eu estivesse olhando com o olho esquerdo ou com o olho direito. Então veja que tem uma diferença aqui na iluminação, certo? De uma imagem para outra, na sombra aqui da iluminação. Veja que tem deslocamento aqui no carpê e no tapete. E veja também a iluminação aqui atrás no closet, como ela dá uma pequena diferença. Então a imagem praticamente ela começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar, só que dentro dela ela tem essas variações que é para fazer esse deslocamento aqui dos nossos olhos, né, que é em torno aqui de 6 a 7 centímetros de diferença. Se eu pegar agora uma fotografia, então capturada com uma câmera
mais profissional, uma câmera que permite, né, essa visualização de forma estereoscópica, né, perceba aqui, ó, a posição desse senhor aqui, perceba que as janelas aqui atrás desse prédio, tá? E também aqui a posição do semáforo aqui, ó, do poste do semáforo, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, de imagem e você vai ver como elas mudam, tá vendo? Então aqui eu estou, digamos, olhando pela visão do olho esquerdo e eu consigo ver aquelas janelas aqui no final do prédio. Já aqui eu estou olhando com o olho direito e pelo olho direito esse senhor fica na frente das janelas. Só que quando eu combino as duas, né, se eu colocar essa imagem aqui dentro de um óculos de realidade virtual, eu vou conseguir ver a janela, vou conseguir ver o senhor e vou conseguir ver essa sensação de profundidade, né, essa ideia de tridimensional, digamos, dentro do ambiente virtual. Então, voltando aqui na apresentação, quando eu vejo essas imagens através de um óculos de realidade virtual, eu vejo uma imagem para o olho direito e uma imagem para o olho esquerdo. Quando eu uso uma imagem monoscópica 360, a mesma imagem ela é replicada para os dois olhos, para as duas lentes, certo? O que digamos, não gera essa sensação, né, tridimensional dentro do ambiente quando há a imersão. Entretanto, quando eu faço a imersão numa imagem estereoscópica, além de ter a imersão dentro do ambiente, o espaço, né, digamos, a situação espacial, o que o nosso cérebro vê, né, como visão espacial, ele é muito mais próxima do real, porque a gente vai conseguir ver, né, uma imagem para cada olho, o que vai dar essa percepção de profundidade, de espaço, de objetos, né, de tridimensão dentro do espaço. Então, você não precisa se preocupar com isso, né? Então, os softwares, os aplicativos de realidade virtual já tratam dessa forma. Então, se você entrega para o aplicativo de realidade virtual uma imagem estéreo, ele já vai fazer essa diferenciação, né? Uma imagem estereoscópica. Se você entrega para o aplicativo uma imagem monoscópica, automaticamente ele vai jogar a imagem para os dois olhos. Então, ele sabe fazer isso, tá? Então, aqui é realmente para você entender a teoria de como funciona, né? Para poder entender o porquê que uma imagem tem uma sensação maior de imersão, né? Uma sensação maior de espacial do que outra, né? E também entender que grande parte das fotografias, né, das imagens captadas com câmeras como essa daqui, né, vão ser imagens monoscópicas, não vão ser imagens estereoscópicas. Então, para você usar imagens estereoscópicas em fotografia, você vai precisar usar câmeras com investimento, né, muito maior. A gente vai chegar lá e eu vou, né, abordar sobre esse assunto pontualmente. Então, vendo aqui, ó, um exemplo, como a gente viu antes, é uma ilustração de como a imagem estéreo é aplicada dentro dos óculos, tá? Então, veja aqui, ó, na parte da janela. Então, veja que aqui eu tenho uma janela aberta, eu consigo ver essa janela aqui no olho direito. Já que no olho esquerdo eu não consigo ver, porque ele está muito à direita. Então, se eu tapar o olho direito aqui, eu não vou conseguir ver, né, o que está no final dessa minha visão periférica aqui, mais à direita. Mas eu consigo ver com o olho direito, só não consigo ver com o olho esquerdo. E o mesmo se aplica no contrário, tá? Então aqui, ó, eu posso perceber aqui, ó, essa distância do muro aqui, ó. Eu posso perceber esse galho de árvore aqui, ó. Então eu vejo que a distância do muro aqui, ó, ela é menor e o galho ele nem me aparece aqui. Por quê? Porque se eu fechar o olho direito aqui, eu não vou conseguir ver o que está mais à esquerda nessa minha visão periférica. Mas quando eu consigo, né, quando eu estou olhando com o olho esquerdo, eu consigo ver, né, esse ponto aqui também. Então essa percepção, essa visão, digamos, com os dois olhos nos dá uma visão periférica maior e nos dá a sensação de profundidade, né, a sensação tridimensional. Então, na verdade, o que a imagem estereoscópica faz, ela imita, né, muito melhor, digamos, a nossa visão real. Já a imagem monoscópica, ela imita a nossa visão real de forma parcial, digamos assim. Beleza? Bom, então, vou ficando por aqui. Nessa aula, essa era a ideia, né, de explicar um pouco mais sobre as imagens estereoscópicas. E mais para frente, eu vou mostrar alguns modelos de câmeras onde
né, você pode também capturar fotografias estereoscópicas e dar para o seu cliente, né, a sensação de imersão ainda mais realística, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.